Seja muito bem-vindo ao Podcase, um programa que fala de assuntos e de empreendedores de sucesso e que vai transformar a tua vida. Eu, Thiago Nunes e Letícia Tavaldi. E hoje nós temos a honra de ter com nós o Matheus Pedroso. Matheus, seja bem-vindo ao Podcase. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado, Thiago, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje e explorando aí, né, tudo que acontece nessa jornada do empreendedorismo. Matheus, a gente tem muitas perguntas. Nós estamos muito motivados em te receber aqui, felizes, porque sempre nós entendemos que quem tem cases de sucesso já são, né, pessoas, seres humanos, homens e mulheres com uma idade, Letícia Tavaldi, já um pouco avançada. Mas tu é um jovem, tu é um empreendedor jovem e isso nos motiva numa sociedade que cada vez menos o jovem parece que aparece menos. E a gente quer saber de tudo. Todas as tuas coragens, os teus medos, tudo que tu enfrentou para chegar nesse momento. E nós temos o privilégio de ter Matheus Pedroso falando sobre empreendedorismo na juventude, na tenra-idade. E Matheus, conta um pouco, primeiro assim, para o pessoal entender, né, um pouco da tua história de vida, né, até chegar no empreendedorismo, né? Então, primeiro a tua história pessoal e depois como que você chegou, né, a empreender. Top demais. Então, realmente, né, eu concordo contigo. Sim. Muitos dos jovens de hoje em dia, eles acabam se perdendo nessa trajetória. Até muito, eu acredito, por eles pensarem que tudo é imediato. Então, a nossa sociedade hoje em dia, ela vem passando por uma deturbação, né? Onde a gente fica passando Instagram, fica rodando tela e parece que tudo aquilo vai acontecer imediatamente. Mas na vida a gente sabe que não é assim que funciona, né? E na minha vida não foi diferente. Desde o início, né, da minha trajetória, eu percebi que existiam etapas, existiam desafios que precisavam ser superados para que eu conseguisse alcançar aquilo que eu desejava. A minha história como, né, menor aprendiz, ela começou lá na minha infância. Então, quando eu tinha 12 anos, eu fui ser menor aprendiz, né, do Senai. E eu costumo contar a minha história de empreendedorismo, sim, puxando lá do ventre sim. De como funcionou a minha história profissional. Então, lá, como menor aprendiz, eu comecei a aprender sobre como lidar com pessoas e como, né, me conectar com o profissionalismo, né, desde a juventude ali, né? Então, eu tive um professor que ele me ensinou algo muito importante nessa fase, né, entre meus 12 e 14 anos, que foi quando eu estava no Senai. Ele me ensinou que a sorte é o ponto de interseção entre a preparação e a oportunidade. E o que isso quer dizer? Fantástico, Matheus. Muito fantástico. Isso vai ficar gravado e muitos vão poder assistir essa frase impactante. Com certeza. Repete para nós, por favor. Então, a sorte é o ponto de interseção entre a preparação e a oportunidade. Excelente. Eu não sabia ainda naquele momento, né, exatamente o que significava isso. Porque, imagina, a gente é muito novo, né? Eu tinha ali em torno de 13 anos. Mas aquilo bateu na minha mente de uma forma que eu comecei a pensar. Então, se eu quero ter sorte na vida, não adianta somente eu criar oportunidades. Eu preciso estar preparado para elas. Perfeito. E como que eu me preparo para elas? Aí sim, né, durante a minha trajetória, eu fui buscando me preparar para cada oportunidade, criando elas ao decorrer do caminho, para que eu pudesse ter sorte na vida, né? Porque todo mundo fala, né, muito, aquele dali é um sortudo. E eu não discordo dessas pessoas hoje em dia. Porque realmente ele teve sorte, mas ele teve sorte porque ele criou oportunidades e ele se preparou para elas. Você construiu a sorte, exatamente, né? Ela não tudo caiu do céu. Tem um livro muito interessante que se chama Boa Sorte. E esse livro ele fala de um homem que ele estava indo numa floresta e estava buscando a sua sorte. E apareceu diversas situações que mostravam que ele estava com sorte, mas ele não acreditava. Ele não queria ver. E a sorte muitas vezes está na nossa frente e a gente acha que um anjo com asas brancas, com auréola, vai descer e vai dizer assim, tu estás com sorte. E não é assim, né, Matheus? Não é assim. Tu constrói a tua sorte. Exatamente. Eu digo que sorte é pra azarado. A gente constrói a nossa sorte. Né, Letícia Tavaldi? Já tá preparado para quando surgir as oportunidades, né? Com certeza. 12 anos, Matheus. 12 anos eu tinha quando eu iniciei no Senai, né? Então, a minha trajetória, ela sempre foi corrida. Então, eu nunca, né, me contive em ficar parado. Então, estudava de manhã no Senai,
à tarde eu fazia o ensino médio. Entendendo que o Senai era muito pouco para a minha evolução profissional, Sim, eu fui buscar sim. outra qualificação. Do Senai, eu comecei a buscar um curso técnico, né? Na época, dentro da minha concepção de realidade, o que eu poderia alcançar era, né, buscar qualificação. Então, fui atrás de um curso técnico. Comecei a estudar de manhã no Senai, de tarde no curso técnico, de noite no ensino médio. Então, imagina, eu saía de casa 6 horas da manhã, né? Chegava no Senai, saía do Senai, ia pro curso técnico, do curso técnico ia pro ensino médio. Voltava em torno de 10h30, chegava em casa 11h30, dormia, no outro dia começava tudo de novo. Matheus, só uma pergunta. Tu acha que tu foi escravizado? Olha, hoje em dia, né, na nossa sociedade, cada vez mais está sendo fomentado isso. Sim. Ah, a criança não precisa trabalhar, o jovem não precisa trabalhar. E é muito curioso que na minha trajetória, né, sempre eu busquei ajudar o meu pai e sempre ele me cobrou disso também, né? Que eu ajudasse ele com o que pudesse. Então, além de fazer tudo isso nessas 3 jornadas, né? Que de manhã o Senai, de tarde o curso técnico e à noite o ensino médio. Aham. Eu ainda nos finais de semana ajudava o meu pai a instalar ar-condicionado, a fazer uma pintura, o que tivesse de trabalho a gente estava fazendo. Sim. Por quê? Porque o trabalho dignifica o homem. É isso que Muito, faz com que a muito, gente muito. alcance novos patamares. E a gente só consegue enxergar além quando a gente tem, né, experiência sobre aquilo que a gente estava fazendo. É verdade. Mas hoje o que eu vejo, assim, é que os jovens, eles estão muito lá na rede social, achando que a vida de quem tá lá é perfeita e que eles não precisam de trabalho. Às vezes o pai e a mãe também deixam eles de qualquer jeito. Tipo assim, ficar na rede social, às vezes não cobra para que eles façam alguma coisa, né? E aí se cria isso de, tipo, não preciso trabalhar, meu pai me sustenta. Diferente da nossa história de vida, né? Que a gente teve que trabalhar desde cedo, a gente teve base dos nossos pais, que sempre nos cobraram para que a gente verdade. trabalhasse, para que a gente ajudasse. E hoje eu vejo que os pais também, às vezes, não estão nem aí porque os filhos estão fazendo. Exatamente. É aquela velha, né, premissa: tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, né? Então, é natural, né, do tempo que a gente vive hoje em dia, que as pessoas elas vão perdendo aquilo que capacitou elas. Então, por exemplo, o meu pai, ele foi capacitado através do trabalho. Se ele não me treinar, né, através do trabalho, eu me torno um homem fraco. Se ele tornar o meu tempo fácil demais, eu me torno naturalmente um homem fraco. E graças a Deus, né, agradeço muito que ele teve essa capacidade de me mostrar o caminho. De me mostrar que realmente, né, a gente precisa trabalhar para conquistar, a gente precisa buscar para chegar a algum lugar na vida. Sim, você teve ele como uma inspiração, na verdade. Sim. Exatamente. E hoje em dia eu vejo, né, cada vez mais os pais eles estão preocupados. E assim, não vou dizer que não seja um objetivo meu de vida, por exemplo. Eu quero prover conforto para minha família. Mas não é porque eu vou prover conforto para minha família no momento que eu constituir ela, que eu vou facilitar a vida do meu filho ao máximo. Entende? E tem muita gente que, né, leva isso como, como é que tu não vai facilitar a vida do teu filho? Não vou, por quê? Porque se eu facilitar a vida dele, eu tiro dele todas as ferramentas que me capacitaram para chegar ao lugar que eu cheguei. Excelente, Matheus. E às vezes tem a Excelente. ideia também de, tipo, eu não tive, então eu vou dar tudo pro meu filho. Aí Sim. acaba estragando o filho. Sim. Exatamente. Estragando, entre aspas. Mas tu vai lembrar que aquilo que tu não teve, como tu falou claro aqui na premissa, foi as ferramentas que te capacitou a conquistar tudo Claro. que tu conquistou até esse exato momento. Então, se tu não tivesse aquelas ferramentas específicas, tu não chegaria onde tu chegou. Com certeza. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Tu já teve medo? Mas antes de te responder, eu gosto muito de uma frase do Pablo Marçal, que ele diz que a única coisa que deve nos dar medo é o próprio medo. Alguma vez o medo te paralisou? Olha, não tem como a gente dizer que a gente não vai ter medo, né? Então, até esses dias eu via um vídeo ali do Marcos Paulo, não sei se vocês conhecem ele. Então, ele é estrategista digital, uma pessoa que eu me inspiro muito. E ele explicou que o indivíduo ele é como se fosse uma ilha, né? E quanto mais a gente conhece, né, mais essa ilha se expande. E quanto mais essa ilha se expande, mais terreno desconhecido há em volta dessa ilha. Então, a gente sempre vai ter medo do desconhecido, né? Porque a gente sempre está em contato com o desconhecido. Só que se a gente não busca crescer, não busca
né, evoluir como pessoas, não tem como a gente superar o medo. Tem que desbravar. Exatamente. A gente precisa desbravar, a gente precisa dar um passo além. Porque o que é desconhecido só é desconhecido até que nós tenhamos a capacidade de desvendar aquilo, né? Então, claro que o medo, ele sempre vai existir em qualquer situação. Mas se ele nos paralisa, a gente tem que analisar o entorno dessa situação e como a gente pode agir diante dela, né? Mas sempre vai existir o medo, né? Interessantíssimo, porque também eu gosto muito, né, de trazer algumas frases aqui impactantes. Tem uma que me motiva muito que diz assim: eu não tenho porque eu não sabia como conquistar aquilo que eu preciso ter. Então, no momento que eu entendo como conquistar a vitória, eu vou procurar conquistá-la. Parece uma retórica um pouco difícil de entender, mas é fácil. Por quê? Porque quando tu entende que tu não sabe como chegar na ilha, mas depois que tu entende que um barco te leva até a ilha, o que tu vai buscar, Matheus? Um barco? Exatamente, eu vou buscar ferramenta. Mas se tu não sabe que aquele barco existe e tu não sabe nadar, tu não tem como chegar. Exato. Excelente, Matheus, uma premissa maravilhosa. E depois dos 12, tu não fez 13, não. O que tu conquistou, Matheus, depois dos mais pra frente? O tempo foi passando, né? Sim. Quando eu tinha 14, eu saí dessa qualificação que eu fiz no Senai e fui para Mercúrio. Era um outro curso, né, de qualificação profissional. Nesse curso, eu comecei a me conectar com pessoas e eu percebi, né, quando eu estava ali por volta dos 16, foi quando ele começou a acabar e eu ainda seguia nessa rotina, eu percebi que eu precisava dar um passo a mais. E aí, né, dentro daquilo que eu acreditava que era o necessário, eu fui buscar... Com 14 anos. Não, isso eu já tinha 16. Já tinha 16. Então, né, foram 2 anos em uma qualificação e o técnico, mais 2 anos na outra qualificação e o técnico. Com 16 anos, eu percebi que eu precisava dar um passo a mais. Estava finalizando o meu ensino médio, eu finalizei o ensino médio com 17 anos, né? Então, estava finalizando o meu ensino médio e eu cheguei, eu me lembro, foi até uma situação curiosa, cheguei para minha mãe e falei: olha, eu quero fazer uma faculdade. E ela falou: tu é louco, eu fui fazer minha faculdade com 25 anos, né, quase 30. Como é que tu vai fazer faculdade com 17, recém saindo do ensino médio, tu precisa arrumar um emprego. Daí eu falei: não, eu quero fazer uma faculdade, eu preciso me qualificar porque, né, se eu for, mesmo já tendo uma qualificação profissional, se eu for arrumar um emprego, eu vou receber muito pouco. E ela falou: não, a gente não tem condições de te pagar uma faculdade e tal, né, tu vai ter que pagar com o teu próprio salário e tal. Não, tranquilo. Então eu vou sair da Mercúrio, falei pra ela, né? E na Mercúrio eu ganhava uma bolsa, que é o pessoal deve conhecer aí, né? Que é essas bolsas que as empresas pagam pro menor aprendiz. Pro menor aprendiz, sim. Isso. E eu ganhava uma bolsa, que era em torno de meio salário mínimo. Na época. E na época eu acho que o salário mínimo devia ser uns 700, 800 reais. Sim. Falei pra ela que eu ia sair da Mercúrio. Daí ela falou: como é que tu vai sair da Mercúrio? A Mercúrio que paga o teu... né, paga a tua passagem, paga a tua alimentação, né? A gente não tem condições. Não, eu vou sair da Mercúrio e eu vou fazer um pré-vestibular. Eu comecei a procurar pré-vestibular e tinha o pré-vestibular Enem e Enem Popular aqui em Porto Alegre até. Eu sou de Sapucaia, né? E aí achei esse pré-vestibular e fui falar com meu pai, né? Falei: cara, olha só, eu quero fazer um pré-vestibular porque, né, eu preciso fazer uma faculdade e eu preciso me qualificar. Daí ele falou: beleza, só que é o seguinte, eu não tenho condições de te pagar a passagem, mas eu tenho condições de te dar uma carona. Na época, ele fazia frete de pão, entregava pão pela Cepan, que é uma distribuidora de pão, né? E aí ele pegava o pão, abastecia no caminhão e entregava nos mercados. Falou: se tu for comigo, né, eu consigo te levar até o POP, né, Enem Popular aqui, e depois tu vai pro técnico, que eu ainda tava terminando o meu técnico, né. Aí a gente fez esse acordo. Nessa época eu acordava às 4h30 da manhã, 5h30 a gente tava na Cepan carregando pão, 6h30 a gente tava aqui em Porto Alegre descarregando e abastecendo os mercados, 7h30 ele me deixava na porta do POP, do curso. Fazia o curso, ia a pé, pegava o trem e ia até São Leopoldo para fazer o curso técnico. Saía do curso técnico em São Leopoldo, ia para Sapucaia para fazer o ensino médio, para terminar o ensino médio. Saía do ensino médio em torno de 10h30, 11h30 eu tava chegando em casa, comia ali alguma coisa requentada que já tinha ficado pronta, dormia 4h30 de novo no outro dia.
né? Isso daí durou Isso ali por quanto tempo, Matheus? em torno de um ano, né? Foi o ano do pop. E a gente acha que trabalha a Letícia Tabaldi. Mas é que a gente tem que pagar Sim, o preço, tem que né? pagar Não o adianta, a preço gente do tem que pagar o processo. preço do processo. É verdade. E aí as coisas começaram a se ajeitar. Fiz o pop, aí terminei o pop, fiz o Enem. Consegui a bolsa integral para fazer engenharia elétrica na Ubra. Tendo a bolsa, apareceu uma oportunidade. É aquilo que eu falo. A sorte é o ponto de interseção entre a preparação e a oportunidade. Eu estava pagando o preço da preparação nesse período. Exatamente. Para que eu pudesse mudar de vida. E eu não sabia o presente que Deus me daria ali na frente. Sim. O meu primo, que era cabo do exército, ele chegou para mim e disse: cara, tem uma oportunidade que é o CPUR em Porto Alegre, que é o curso de preparação de oficiais da reserva. Existe essa oportunidade para jovens de 18 anos que estão cursando o ensino superior. Né? Eu não tive essa oportunidade, ele me falou, né? Eu não tive essa oportunidade de fazer, mas como tu já tá fazendo a faculdade, passou na Ubra, tem como tu fazer. E aí eu me inscrevi no CPUR. Mas aí tu já tinha começado a faculdade, quando tu começou... O ano de alistamento é no ano de 18 anos, né? Sim. E aí eu já tinha começado a faculdade, me alistei no exército. Faculdade de Engenharia elétrica. Engenharia Aqui em Elétrica. Porto Na Alegre. verdade, Aqui em Porto Alegre. eu comecei com um tecnólogo em automação industrial e migrei para engenharia elétrica depois, né? Sim. Na Ubra Canoas. Ubra Canoas. Ah, Ubra Canoas. Canoas. Isso. Aí, esse meu primo me trouxe essa oportunidade e falei, não, é isso daí que eu preciso. Quanto é que ganha, né, pra ser oficial? Cara, dá pra ganhar 5 mil. Na época era 5 mil reais. Dá pra ganhar 5 mil reais. Eu, nossa senhora, meu Tô Deus do rico. céu, 5 mil reais. Eu com 18 anos na Sim, época, 5 sim. mil reais eu tô rico. Meu Deus, vamos... O que precisa fazer? Ah, tem que fazer 3 barras, 18 flexão e tantos abdominal. Eu não sou um cara que tem um físico muito bom, né? Então tá, vamos treinar, né? Comecei a treinar e tinha que correr 2 km e 100 em 12 minutos. Comecei a treinar, treinava no campo da Ubra, estudava e nessa época já tinha dado uma tranquilizada na minha vida, porque né, já tinha Sim. acabado os Eu- cursos técnicos e Eu tudo já ia mais. te perguntar se tu estava correndo de madrugada. No intervalo, imagina. No intervalo Das- das 22 Das até 4. as Até 4 da as manhã. Não, aí já tinha tranquilizado a Sim. vida, né? Tinha acabado o ensino médio, eu já tava na faculdade. E aí comecei a treinar pro CPUR. Cheguei no CPUR, eram em torno de... No meu ano de inscrição, foram 2.300 selecionados, pré-selecionados, né? Jovens que tinham ensino superior ou que estavam cursando o ensino superior. Desses, a gente passou por uma etapa de seleção de 580 pessoas. Dessas 580, a gente passou para uma prova qualificatória, 180 ficaram. Desses 180 que ficaram, 30 foram para cada uma das 6 armas que tem aqui no CPUR de Porto Sim. Alegre. Dessas 6 armas, eu fui para comunicações, entrei em segundo colocado, né, na época do período básico, e terminei em quarto colocado. Aí consegui a vaga para virar oficial da reserva. E aí a minha história começou como profissional mesmo. Só que aí o salário já não era mais de 5 mil reais, era de em torno de 7 mil reais na época. Já tinha... Tava quase Feitos- bilionário. Não, eu era Em que milionário ano- naquela Em que época. ano você começou no exército, então? Quando eu tinha 19 anos. 19. Hoje, 18 para 19. hoje eu tenho 27, né? Sim. Estamos em 2024. 2016 foi quando eu iniciei no exército. Matheus, está bem claro para nós que não basta só ter uma atitude mental positiva. Precisa ter qualificação, precisa ter esforço, precisa ter trabalho. garra, trabalho, Com É. certeza. que é o que a nossa sociedade, os nossos jovens, eles querem ultrapassar esse processo tão significativo, tão impactante nas nossas vidas, porque nós entendemos que lá atrás, hoje tu dá muito valor com tudo que tu construiu e ainda tá só no início de uma construção que nós entendemos que tu não é só um jovem empreendedor, tu é um jovem brilhante, não por ser, né, um grande amigo meu e da Letícia Tabaldi, mas também por todas essas ramificações de qualificação que tu criou para ti mesmo. Isso para nós é um ensinamento muito grande. Quem vai assistir esse terceiro episódio precisa estar muito atento com tudo que o Matheus, eu digo sozinho, por essa atitude mental positiva que tu criou de ti mesmo, ele tem para oferecer. Muita coisa, Matheus. Tu tá de parabéns
Porque nós queremos sempre alguém para nos espelharmos. E essa é a próxima pergunta que eu ia te fazer. Tu tem alguém, claro que fora o teu pai, que é a pessoa, como homem, deve ser a máxima na tua vida, mas alguém que te impulsionou, que tu olhava para ele e dizia assim, eu vou ser igual ou superior a essa pessoa. Cara, assim, até é meio peculiar. Sim. Pessoa que realmente eu me inspirei pra capacidade de trabalho é o meu pai. É ele. É ele. E algo que me diferenciou da minha geração foi que eu não olhava pra fora. Em comparações. E hoje eu percebo que é um problema nítido na nossa sociedade. Eu tava tão preocupado com o meu processo de aperfeiçoamento, Sim. com aquilo que eu poderia evoluir, que a minha concorrência era sempre comigo. Sim. Então eu não queria concorrer com ninguém ou ser melhor do que ninguém, entende? Nunca busquei isso Sim, na minha trajetória. Eu só queria ser melhor hoje do que o Matheus de ontem. E amanhã do que o Matheus de hoje. Sim. E assim consequentemente. E Sim. eu sempre pensava, onde eu tô hoje, quanto eu evoluí de ontem pra cá? E quanto eu posso evoluir até amanhã? O que eu posso fazer pra melhorar o que eu sou hoje? Sim. Então, assim, claro que a gente sempre vai ter pessoas que são mentores inspirações, Sim. mentores, Sim. né? Então, eu sempre fui um cara que nem, por exemplo, eu tive esse professor meu que, né, lá do Senai, que me deu um insight que eu levo pra vida toda, foi há 15 anos atrás até hoje. Eu carrego. Dentro do exército eu tive, né, peças assim que foram fundamentais. O meu pai, que me guiou durante toda essa trajetória, e ele sempre foi um cara firme, mas que sempre demonstrou muito apreço pelos objetivos. Pelos então, teus se atos. ele percebia que era um objetivo genuíno, ele apoiava, entende? Mas também ele nunca apoiou vagabundagem. Se eu tava mais ou menos ali, cara, vamos lá, né? O que tá acontecendo? Sim. Então, assim, inspirações a gente tem diversas, mas questão de buscar ser melhor que alguém, principalmente nessa época, eu estava muito direcionado ao que eu poderia fazer, entende? Qual era o próximo passo, só isso que eu pensava. Claro, pode ser que o Matheus, nesse momento, não tenha entendido, mas no finalzinho tu entendeu. A questão não é ser melhor que alguém, mas né? Eu tenho uma inspiração de 3 grandes mentores que eu creio que são bem importantes para o meu crescimento como profissional, humano, né? Claro que tu tinha o teu pai, mas hoje a gente vê uma geração distorcida nos seus exemplos, né? Algum exemplo a gente sempre tem, claro, eu e tu somos cristãos, a Letícia também crê em Deus e não tem nenhum problema a gente falar no nosso podcast, porque é o nosso podcast, é o nosso podcast falando de case de sucesso. Então, assim, Deus sempre nos né, impulsiona para avançar, né? E essa tua coragem, essa tua garra, ela precisa ser falada, porque tá cada vez menos essas atitudes, Letícia. Porque a pessoa entra em comparação com o outro. Porque, se o outro tem alguma coisa, eu preciso ter algo melhor do que o outro. Ou se o outro está fazendo X coisa, eu também preciso começar a fazer isso. Com certeza. Que aí a pessoa já se perdeu da sua identidade. Da sua identidade, que ela nós não vamos falar sobre isso. o que ela quer, para onde, né, pra onde ela vai. E fica nessa constante comparação e quer tudo que aconteça para ontem. Porque, como a gente falou lá no início, a vida no Instagram é perfeita, né? Sim. Mas a gente sabe que a realidade não é aquela que o pessoal posta. Sim. Exatamente. Então, aí já começa a gerar esse desequilíbrio emocional, que eu diria que seria isso, entre as pessoas ficar se comparando em querer ser melhor e não focar no processo que elas têm que viver para chegar onde elas querem. Exatamente. Matheus, se nós te perguntasse 3 qualidades tuas. 3 qualidades? Cara, eu acredito que eu sou um cara que tá em constante evolução, sempre. Todas as vezes. É difícil a gente falar a qualidade, né? Mas assim, eu acredito que eu tô em constante evolução sempre. Eu sou um cara extremamente otimista, então eu analiso todas as possibilidades da vida de um paradigma otimista. Então, se eu tenho um desafio, eu não penso no problema. Eu sempre penso em como resolver ele e qual a solução possível. Acho que isso é uma grande qualidade. E também eu acredito que eu sou um cara muito inovador. Então, quando eu percebo que as situações elas estão acontecendo no meu entorno, eu sempre procuro preencher espaços e inovar dentro daquilo que
né, eu tô disposto. E isso não foi só na trajetória empreendedora. Quando eu trabalhava dentro do Exército também, eu sempre me coloquei à disposição dos desafios, Sim. né, sendo otimista perante eles e preenchendo espaços, porque eu acredito que nenhum desafio pode ser maior do que nós, né? Então a gente sempre tem condições de superar esses desafios. Só depende, claro, das pessoas que a gente vai se conectar para conseguir superar esse desafio e da capacidade que a gente encontra em nós mesmos de superar eles, né? E quanto tempo tu ficou dentro do Exército, Matheus, assim? E quais que foram os teus maiores desafios lá dentro por você ser tão jovem e que o Exército é uma coisa que exige muita disciplina. Demais. Né? Porque eu lembro quando eu falei pro meu pai que eu queria ir pro Exército, ele disse assim, tu não vai aguentar uma semana lá dentro. Ele não deixou eu ir. Não deixou mas, né? Não, mas ia aguentar sim, porque tu é extremamente corajosa e ia eu conseguir. acredito que sim, né? Mas ele se preocupou comigo e tipo, tu não vai. Não deixou. É isso. Então, os principais desafios, assim, o Exército, ele é peculiar. Por quê? Ele é uma instituição que me ensinou muito do que eu sou hoje, né, da minha personalidade, mas ele ainda é uma instituição extremamente engessada. Então, a gente não tem muita flexibilidade para inovar. Sim. Né? Então, um dos principais desafios que eu tive no início, até eu ganhar Entender visibilidade a dinâmica, e credibilidade dentro do Exército, foi que eu tentava inovar e não conseguia. Né? Tentava melhorar algo e não conseguia. Então, foi um desafio grande. E outro desafio foi que, imagina um jovem de 19 anos, que era mais antigo. Antiguidade dentro do Exército é quem é o superior hierárquico, né? Então, imagina um jovem de 19 anos que era mais antigo do que um subtenente com 35 anos de Exército. De Exército. Tipo assim, esse cara tinha 50 e tantos anos, entende? 55 anos. Então, foi um desafio muito grande, porque existe esse contraste. Sim. Tu manda, né, entre aspas, claro que são posições totalmente diferentes e eles entendem isso, mas imagina tu com 19 anos, tendo que dar ordens, né, tendo que controlar, coordenar e gerenciar pessoas com 35 anos a mais do que tu. É um desafio desafiador. E também tem o contraste que, além dessas pessoas de 35 anos, tu tá com jovens da tua idade e trabalhando com eles. E eles são, né, teus subordinados. E tu tem que conseguir conduzir esses jovens porque tu te torna um espelho para eles. Então, isso é um desafio muito grande. Porque a partir do momento que tu te torna um espelho para alguém, tu tem que realmente representar, né, na tua vida, não só profissional, mas na tua vida pessoal, o que esse jovem precisa ser para que ele alcance o objetivo que ele tem. Sim. Então, imagina, eu, né, chegavam no quartel que eu servia, eram 710 pessoas, 720 pessoas servindo no quartel. 300 e poucos desses eram recrutas. Então, imagina, era uma cambada, né? 300 e poucos recrutas de 19 anos. Eu era comandante ali de um pelotão, né, com 30 e poucos. Já fui comandante de companhia com 200 militares já em alguns momentos. E aí todos aqueles jovens, eles estão olhando pra ti, o que esse cara fez que ele tá mandando em toda essa gente aqui, tem minha idade, entendeu? Tu já tava exercendo um papel de liderança ali. Exatamente, exatamente. E aí tem que ter muito jogo de cintura, né? Porque existem outras posições que precisam ser conduzidas, né? E é assim, ó, é muito desafiador, mas assim, eu como sempre gostei de aprender, foi assim a época que eu mais aprendi na minha vida até começar a empreender, né? Porque quando a gente começa a empreender... Sim, aí é diferente, não, aí é kamikaze. Mas assim, eu quero também relembrar, aos teus 12 anos, tu começou a empreender e tu começou a ser líder da tua própria vida. E não tem como a gente liderar alguém se a gente não se lidera. E tu sempre te liderou. Sempre foi objetivo, persistente, inteligente. Então, assim, ficou muito mais fácil, Letícia, o Matheus chegar no Exército e liderar pessoas porque tu aprendeu a se liderar. Exato. Não tem como a gente liderar ninguém se a gente não se lidera bem. Então, assim, nós estaríamos mentindo para nós mesmos. Então, isso é um reflexo de quem constrói uma mentalidade, né, poderosa, positivista, equilibrada, e nós estamos muito felizes de te entrevistar hoje, porque tu está nos ensinando muitas coisas, hein, Letícia? É uma baita história de sucesso. É uma baita história de sucesso. Inspiração para Mas tu não vai pedir pra gente fazer o sentido aqui hoje, né? Mas que história maravilhosa.
E nos conta um pouquinho, assim, a trajetória. Dentro da tua família, tem algum empreendedor? Hoje em dia, sim. Hoje, Mas sim. até eu empreender, não existia, né? Então, a minha mãe era gestora de RH Uhum. e o meu pai trabalhava em 3 empregos, trabalhava como... Sim. Né, ele trabalhava com parte elétrica em um emprego, com parte mecânica em outro emprego e fazia instalação de ar-condicionado em outro emprego. Então, Tem os reflexos em casa. ele... Sim. né, multifuncional. E ninguém empreendia. Até que, né, o meu primeiro empreendimento foi junto com a minha mãe, né? Eu estava no exército e aí surgiu uma oportunidade de abrir uma loja de vestuário feminino. E aí eu entrei como investidor, eu tinha um carro na época, um Honda Civic, vendi o Honda Civic, entrei como investidor e ajudava na parte, né, de estratégia comercial Sim. Com quantos e anos? financeira. Nessa época eu já tinha 21. 21. A primeira empresa mesmo, né? Claro que quando a gente fala de empreender, Sim. né? Desde vender farda, quando eu tava lá no exército, por exemplo, eu sempre percebi oportunidades que existiam Sim, no meu sim. entorno. Por exemplo, quando eu tinha 16 anos, eu percebia que o pessoal gostava de festa, né? E eu queria fazer dinheiro. Aí eu fazia eventos, entende? Sim. Aí eu sempre fui um cara bem relacionado, fazia eventos. Aí, por exemplo, meus aniversários lá em casa, cobrava 20, 30 reais do pessoal, fazia um evento lá em casa, né? Sim. Então, sempre, assim, o espírito empreendedor, ele surge nas pequenas coisas, mas empresa mesmo, né? Com local fixo, Sim. né? Tendo que gerenciar pessoas, o primeiro foi com 21 anos. Que história, hein, Letícia? Tá de parabéns, Matheus. Tiago, agora vamos falar dos nossos patrocinadores. Claro. Vamos lá, então. Nós temos aqui o Pense Grande, que é um evento que pode transformar a sua vida, que vai estar acontecendo nos dias 10 e 11 de maio, aqui em Porto Alegre, no Plaza São Rafael. Temos a Onexa Contabilidade, que é um escritório especializado em prestadores de serviço. E a Avatim Porto Alegre, que é um refúgio de boas sensações com perfumarias e cosméticos essencialmente brasileiros. Letícia, também nós queremos agradecer a Smart Invest, com mais de 9 maneiras de alavancar o seu negócio com consórcios através dessa ferramenta fantástica. Temos também a RTech Solution, uma empresa especializada em tudo que você precisa de TI. Suporte técnico, gestão de soluções de cloud e segurança de todos os seus PCs dentro da sua empresa. São empresas, Letícia, que têm confiado em trazer voz ao mundo de case de sucesso como o Matheus. E acreditado no nosso projeto, no nosso podcast. E estão com nós aí para fazer a diferença. Muito. Né, e inspirar muitas pessoas dentro do nosso programa. É verdade. Matheus, nós vamos falar mais sobre identidade. Eu queria que tu prestasse atenção nisso. Um profissional que não conhece a sua identidade pode ter dificuldades em comunicar as suas fortalezas e habilidades únicas. E agora nos conte, o que é a Pulse? Então, a Pulse, foi um projeto, né, que veio de uma empresa de dropshipping, onde eu e um sócio, né, a gente estruturou todo o modelo de dropshipping e aí eu comecei a aprender mais sobre o tráfego pago. Só que quando a gente começa a entender mais sobre o tráfego pago, a gente percebe que para vender através da internet, a gente precisa entender sobre vários outros aspectos. E aí eu comecei a prestar os serviços justamente porque eu percebi que o que eu mais gosto de fazer é ajudar outros empresários a, né, alavancarem os seus negócios. Então, a gente consegue explicar a Pulse através do logo dela. Ótimo. O que é a Pulse? O P da Pulse representa público-alvo. Então, primeiro a gente vai entender, sempre quando a gente vai montar uma campanha publicitária, vai entender como posicionar essa empresa no marketing digital e através do tráfego pago, a gente vai entender primeiro o público-alvo. Entender quais são as características demográficas, onde que ele se localiza, quem é o meu público-alvo, né, como que eu vou me comunicar com essas pessoas. Entendemos quem é o nosso público-alvo, o U da Pulse ali, que representa o pulso do nosso coração, representa também as nossas emoções. Então, eu vou fazer o estudo de caso, né, de quais são as emoções que motivam esse meu cliente, esse meu perfil de público ideal, a tomar uma decisão. Então, quais são as dores, quais são os medos, quais são os desejos e quais são os sonhos dessa audiência. Entendemos isso, a gente vai
pro L da Pulse, que representa esse exponencial, né? Sim. Como se estivesse alavancando realmente o faturamento dessa empresa, representa, né, como que a gente vai fazer para alavancar, estruturar, né, montar uma estrutura que tenha previsibilidade e escalabilidade dentro do negócio do cliente. Quem é o cliente que traz retorno, né, qual é o caminho do dinheiro para aquele negócio. Entendemos isso, a gente vai fazer o tráfego. O que é o tráfego? O tráfego é o ponto de conexão entre o cliente e a solução oferecida. E eu sempre costumo dizer que para que o tráfego ele seja eficiente, o cliente ele precisa abrir 2 portas, né? Então, tem a portinha de entrada aqui. Entendi. Qual que é a porta de entrada ali? É como se fosse um caminho, né? O S. Entendi. Qual que é a porta de entrada? A porta da curiosidade. O cliente ele precisa ficar curioso para saber mais da tua situação. E ele vai trilhar um caminho junto contigo. Esse caminho ele vai precisar abrir uma nova porta, que é a porta da credibilidade, para que ele compre de ti. E como que a gente faz isso? O E representa o funil de vendas, que lá no topo do funil a gente vai despertar a curiosidade e elevar o nível de consciência da nossa audiência. No meio do funil a gente vai quebrar as objeções que podem vir a acontecer. E no fundo do funil a gente vai, né, acelerar o processo de tomada de decisão, trazendo promoções, gerando urgência, enfim. Aí a gente monta a estratégia para que o cliente tome a decisão de comprar daquela empresa, né, de conhecer melhor aquela solução, estruturando um funil de vendas para ele. Excelente, Letícia. Perfeita explicação, né? Estrategista também. Muito bem, Matheus. Olha, fiquei bem feliz porque mesmo a gente tendo o privilégio de te conhecer, caminhar do teu lado, a gente não tinha essa visão clara porque Pulse. Isso aí do nome. É super estratégico. Eu o nome. pensei que Pulse porque tu era muito espoleta. Mas que fantástico, maravilha. E eu quero te fazer uma pergunta agora, da Pulse. Um case de sucesso. Que tu pegou a empresa, não precisa dizer o nome se tu não se sentir à vontade, mas o case que tu pegou lá no início, a empresa e foi desenvolvendo essa estrutura cognitiva que tu mostrou agora aqui e o resultado final. Com certeza. Então, o meu primeiro case, inclusive, até muito pouco tempo atrás, a minha empresa ela estava dentro desse meu primeiro cliente. Entendi. A gente surgiu junto, né? A empresa desse meu cliente ela foi aberta e eu pluguei aí a Pulse nela e trabalhava junto. O que aconteceu? Uma empresa de empréstimos e a gente tinha como objetivo principal vender empréstimos consignados para, né, aposentados e pensionistas, para realmente ajudar esses aposentados, porque a gente sabe que, né, na nossa sociedade hoje em dia eles têm pouco acesso ao recurso. Sim. Né, e às vezes até tomam um golpe e tudo mais. Então Sim. a gente precisava alcançar essas pessoas. Só que é um público que a gente chama de tomador e a gente tinha o principal desafio, que era conseguir as pessoas que precisavam desse dinheiro que não tinham pego o empréstimo ainda. A gente montou uma estratégia e conseguimos sair em 6 meses, né, de R$0 a R$500 mil de, né, volume de vendas. Fechados. Nessa empresa. Concluídos. Volume de venda mensal, R$500 mil. E agora a gente já está beirando aí o R$1 milhão em vendas, né, dentro dessa empresa de empréstimos. Então, com em torno de 1 ano e 6 meses que a gente está Baita Dobrou o faturamento. dobrou o faturamento. Na verdade, a gente saiu do zero, foi Do zero. pro 500 Isso. mil, e dos 500 mil a gente já está chegando aí no 1 milhão Triplicou o de que vendas. não existia. Exato, multiplicou, Mais ou né? menos isso, né? Então, Multiplicou, é. tudo com estratégia, identificando quem era o público-alvo, o que motivava esse público-alvo a comprar, como que a gente ia montar um processo de escala que fosse, né, que gerasse previsibilidade e, né, reduzisse os custos da operação. E aí montou o tráfego e conseguiu estruturar esse funil de vendas para que a equipe de vendas dela lá tivesse mais facilidade para, né, conseguir converter esses clientes. Então, é um dos cases, né? Tem outros também, né, que a gente poderia contar aqui, Sim. mas esse é um dos cases. A ideia da Pulse, então, surgiu quando você estava fazendo a empresa, né? Com o Léo, Isso. né? Mas, assim, o que te levou a empreender, assim? Tipo, eu vou sair do exército, por exemplo, que foi logo que tu saiu do exército, né? Isso. E a empreender num negócio que fosse só teu. Que não tivesse, por exemplo, a tua mãe e teu pai envolvido. O que acontece? O exército, ele foi um divisor de águas na minha vida pela questão da disciplina, né? De Sim. aprender a executar, gerenciar e tudo mais. Só que dentro do exército eu tive uma trajetória que ela foi muito bem sucedida, assim. Então, eu consegui ir galgando postos lá
E eu cheguei num momento do exército que eu gerenciava 40 militares de efetivo profissional, fora os recrutas, e mais todas as empresas de serviço terceirizado que faziam obras e reformas. Porque Prestavam serviço. eu fui voluntário lá dentro do exército, eu era comandante do pelotão de comunicações. Eu tinha 4 militares de efetivo profissional que eram comandados por mim. Eu fui voluntário para assumir esse pelotão de obras, era um pelotão que estava todo errado. Então, tinha gente que já tinha usado droga dentro do pelotão, pessoal preso, era uma confusão. E aí eu cheguei pro meu comandante e falei, olha, eu quero assumir esse pelotão porque eu acredito que ele é o pelotão que mais faz diferença nessa unidade, porque sem o pelotão de obras a gente não reforma um banheiro, né? E os banheiros dos cabos soldados eram um lixo horrível. Sim. Né? Os alojamentos horríveis. Tudo assim, uma zona. Daí eu falei, não, eu quero assumir o pelotão de obras porque eu acredito que a gente tem possibilidade de, né, realmente ter um resultado muito bom. De reestruturar. E aí o comandante falou, cara, tu tem certeza? O primeiro meu comandante de subunidade, né, Capitão Leite, cara que, assim, sensacional na minha vida, me ensinou muito. Ele chegou pra mim e falou, cara, tu tem certeza que tu vai fazer isso? Tu sabe o pepino que tu vai te meter? Daí eu falei, não, é isso que eu quero. Aí, beleza, ele falou com o comandante, né? Eu fui junto falar com o comandante, e o comandante a mesma coisa. Cara, tem noção do que tu tá arrumando pra tua vida? A bronca. A bronca que tu tá arrumando? Não. E imagina, eu era um cara que eu não precisava daquilo, porque eu ia receber o mesmo salário, era tudo igual. Sim. Mas eu sempre percebi necessidades e eu queria resolver o problema. E aí eu entrei no pelotão de obras e no primeiro ano a gente já conseguiu 10 milhões de recursos, porque eu fazia faculdade de engenharia elétrica na Unipampa, tinha experiência com projetos. Todos os projetos que eu fazia, claro, com o dedo do comandante, né? Ele ia lá e fomentava e passava para a região. E a gente conseguiu, no final daquele ano, 10 milhões de recursos para reformar o quartel. Então imagina, a gente reformou todo o quartel. Todo o quartel. E não é normal um oficial temporário, eu era oficial temporário, né? Não era oficial de carreira. Não é normal um oficial temporário ganhar medalha no quartel. E aí, quando eu consegui esse resultado, né? Foi um resultado muito expressivo. Já tinha tido outro resultado muito bom no pelotão de comunicações, que foi ter estruturado postos de comando móveis que não tinham em nenhum lugar aqui da região sul do Brasil. E eu consegui estruturar. Mas enfim, falando do pelotão de obras. Quando eu cheguei a esse ápice, eu recebi a medalha. Que fenômeno. E assim, foi muito top, assim, muito bom. Eu me senti muito privilegiado, né? Agradeço pelo comandante por ter depositado a confiança e eu ter conseguido, né, cumprir com a expectativa. Mas o pós-medalha foi ruim. Porque eu cheguei ao ápice. E quando a gente chega ao ápice de uma trajetória profissional, a gente não tem mais para onde evoluir. E qualquer pessoa que não está evoluindo, ela está decrescendo. É verdade. Então, eu percebi naquele momento que eu tinha conseguido conquistar, eu tinha conseguido agregar naquele ambiente, eu tinha conseguido fazer o meu melhor, mas já tinha chegado a hora de dar um próximo passo. E aí eu comecei a buscar alternativas em que eu pudesse expandir sem limite, né? E a gente só consegue expandir sem limite quando a gente monta o próprio negócio, né? E ajuda, agrega na vida de outras pessoas. Serve outras pessoas. Exatamente. E aí eu comecei com o dropshipping, que foi o que me trouxe, né, capacidade técnica para desenvolver o tráfego. E depois eu percebi que o que eu queria fazer realmente era ajudar outras empresas, impactar outras empresas e ajudar elas numa das principais dificuldades que elas têm hoje em dia, que é conseguir clientes. E aí eu montei a Pulse e hoje em dia a gente está tocando ficha aí nesse projeto que está sendo muito bom, né? Graças a Deus, os resultados estão aparecendo, né? Matheus, claramente o que o Matheus quer dizer hoje, que zona de conforto é a soma das maiores mentiras da vida. E tu nunca parou. Tu nunca estacionou na zona de conforto. Eu me sinto muito privilegiado, eu e a Letícia, de estar te ouvindo, porque é um ensinamento. Porque muitas vezes nós estamos na ação diária do nosso trabalho e sabe quantas vezes já me chamaram de lunático? Porque tu faz muita coisa. Quantas vezes te chamaram de alguém que faz muitas coisas? Várias. E o Matheus é a prova viva que tu fez muitas coisas, que tu não parou,
que tu tem evoluído, que tu tem uma empresa que eu tenho certeza que logo, logo estará aí, né, em todos os lugares que for possível, com um produto fantástico, ajudando empreendedores, mas porque tu não te acomodou na zona de conforto, que é a soma das maiores mentiras da vida, que é a zona de conforto. Então, Matheus, é um privilégio conversar contigo nessa noite e a gente vê uma trajetória de muito sucesso. O teu sucesso é o que eu e a Letícia sempre tentamos materializar aqui. Cada um tem o seu sucesso. E esse é o teu sucesso. E nós estamos muito felizes de ouvir isso. Muito felizes. Isso dá um livro. Com certeza, é Dá um uma livro. grande história. É uma grande história, isso dá um livro, é interessante porque... E a gente não pode ter medo, Matheus. Tu usou uma frase que eu quero voltar um pouquinho atrás, e eu tenho certeza que o teu coração foi maravilhoso com isso, mas identidade é tu saber quem tu é. Identidade é tu saber as tuas qualidades. Não é difícil saber as qualidades de Matheus Pedroso. Para mim, imagina para ti que viveu desde os 12 anos olhando a vida de sucesso do teu pai, os 3 empregos que ele tinha. Então, tu tem uma identidade. Matheus Pedroso tem, Letícia Tabaldi tem, Thiago Nunes tem. Nós temos que falar as nossas qualidades. O defeito, qualquer um consegue. As qualidades são para as pessoas especiais. E tu é especial. Tu é muito especial para nós e para quem vai estar te assistindo. Se com 12 anos tu não tem nada para fazer, conversa com o Matheus Pedroso. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Então, assim, isso é importante para a sociedade, que parece que quando tu quer que o teu filho faça alguma coisa, é uma agressividade para ele. Mas que isso? Que isso? Eu falei aqui no início do nosso... na primeira gravação, eu estudava de noite, trabalhava de tarde e jogava no Internacional na parte da manhã. E sabe o que eu chegava em casa com tanta satisfação e eu tinha só 15 anos. A Letícia ajudou o pai na lavoura, trabalhou com o pai. Eu saí de casa, fui trabalhar e também trabalhava, estudava e me virava. E hoje em dia... Matheus, põe tua mão aqui na mesa. Não faltou nenhum dedo pro Matheus. Trabalho não nos faz perder nada, só nos faz ganhar. E isso é muito importante. E aí a Pulse tá agora aqui. Algum plano mirabolante aí? Alguma outra coisa que tu quer investir? Alguma outra faculdade, curso técnico, um quarto turno? Né? Matheus, tem alguma coisa em mente, um projeto futuro? A gente já tô em alguns projetos, né? Sim, inclusive com parceria com vocês. Tem um privilégio. Acredito que, assim, esse muito provavelmente vai ser um dos maiores projetos da minha vida, que é o Pense Grande. Então, por quê? O Pense Grande, ele não é um evento que, quando tu me convidou para fazer parte da equipe, ele não é um evento que veio, né, somente para agregar na parte profissional. Sim. Ele é um evento de transbordo, é onde a gente vai conseguir realmente impactar a vida das pessoas e mostrar para elas que existe possibilidade em meio ao caos. Porque hoje em dia a gente está vivendo, né, uma sociedade que ela está deturbada, né, ela não sabe mais o que fazer, ela pensa que tudo é imediato. E o Pense Grande, ele vem para justamente impactar as diversas áreas da vida das pessoas e fazer com que elas tomem consciência da realidade, né, que hoje em dia está se perdendo cada vez mais. Para que a gente mostre para elas um caminho que é possível, um caminho, né, por exemplo, a gente tem lá, né, desde a parte de relacionamento até a parte de liderança virtuosa, a gente tem, né, a parte de inovação e a parte de cuidado com o corpo. Então é um evento que é totalmente completo e eu acredito muito nesse projeto que a gente acabou emergindo. Sim. Que, né, tu é o mentor máximo desse projeto, né, a mente por trás. Mas eu acredito demais nesse projeto, acredito que para os próximos 10 anos aí a gente vai estar conseguindo impactar muitas vidas. É verdade. E transformar, né, se possível, um pedaço dessa geração aí que acreditar nesse projeto. Como a gente falou nos outros episódios também, é um evento que vai trazer histórias reais de pessoas reais que viveram um processo para chegar onde elas estão hoje. É verdade. Então, como o Matheus falou também,
é desde a área pessoal até a área do empreendedorismo. Então, eu tenho certeza que esse evento vai mudar a vida de muitas pessoas. Com só certeza. que também a pessoa precisa estar disposta a querer a mudança. Com certeza. Porque a gente só consegue mudar algo na nossa vida quando a gente decide querer mudar e estar disposto a viver o processo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Quando a gente acorda de manhã e decide ferrar a nossa vida, nós somos os únicos que conseguimos ferrar a nossa vida. Mas também nós somos os únicos que conseguimos fazer a nossa vida ser um sucesso. O Matheus criou uma ferramenta no Pense Grande que eu quero te agradecer, que é uma das maiores comunidades de network que o Pense Grande vai ter pós-evento. E isso vai fazer pessoas como o Matheus, um empreendedor, um homem de coragem, um jovem ousado. Eu gosto dessa palavra ousado. As pessoas ousadas, elas avançam, elas não param, elas continuam. E essa ferramenta que tu criou dentro desse evento, e eu quero te agradecer o privilégio de falar que eu criei, mas eu digo assim, eu só coloquei para fora, né, o que a minha mentalidade ativa, positiva, né, botou no meu coração, que Deus colocou no meu coração, e eu tenho o privilégio de ter pessoas extremamente mais capacitadas que eu tocando esse evento hoje. Tu é um deles, com essa ferramenta que pode transformar muito mais além do evento, que é onde nós vamos se conectar com quem, Letícia? Com vários empreendedores. Vários Com empreendedores. sucesso, várias histórias. E as pessoas que estão lá também vão fazer um network, né? Vão conhecer outras pessoas, Sim. podem alavancar os seus negócios também lá dentro, porque essa comunidade vai, né, seguir há muitos e muito Sim. tempo depois, né, do Com evento. certeza. Então, essa troca vai ser importante também pós-evento. Não vai ser só lá no dia do evento Sim. que as pessoas vão conseguir se conectar. Sim. E falando sobre conexão, né? Lá no início, quando a gente falou sobre conhecimento, eu falei, né, que nós, como indivíduos, somos uma ilha, né? E cada vez que o nosso conhecimento se expande, a zona do desconhecido, ela se expande. Sim. E aí, como que a gente faz para fazer com que esse desconhecido ele seja menor? Só existe uma possibilidade: conectando outras ilhas à nossa. E como que a gente conecta outras ilhas à nossa? A gente se conecta com outras pessoas, até o momento que a gente se torna um continente. E aí a gente já não tem mais como, né, ou pelo menos a gente não vê tanto o desconhecido, porque a gente tem a capacidade de se conectar com outras pessoas, fazer networking. E o networking é isso, né? É aumentar a nossa zona né, a nossa amplitude de conhecimento. E eu acho que o Pense Grande ele vai ser transformador justamente por isso. Para que pessoas elas não sejam mais ilhas, mas se tornem continentes. A nossa história que nos conhecemos foi no network, né? Network. Com certeza. É verdade. Estamos aqui por causa dessa conexão que a gente Um criou. network muito poderoso e tu entende que Deus ele vai trabalhando com aquelas almas mais semelhantes para desenvolver um processo grandioso, não só nosso, mas como tu falou muito bem e claramente, trazendo ilhas formando continentes, trazendo ilhas formando continentes. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que comprou hoje o ingresso do Pense Grande através do tráfego pago, que a Pulse está coordenando, que o teu trabalho corajoso está alcançando. Eu acho que diariamente a gente olha os números, são na casa de 1.000, 1.100 pessoas, né, absorvendo essas informações. E quando tu para pensar, e essa pessoa me perguntou, quanto que é o ingresso? Aí eu perguntei para ela, tu quer saber o valor do ingresso ou o investimento que pode transformar a tua vida? Tu quer saber preço ou valor? Não, eu quero saber valor. Não, valor é diferente. Então, se o ingresso ele é tão insignificante o valor dele, porque se tu pegar os 2 dias dividido, tu não come uma pizza. É verdade. É verdade. Tu não come uma pizza. Hoje tu vai comer uma pizza com a tua família e tu gasta R$200 em 40, 50 minutos, tu demorando na tua mesa de refeição. E um evento desse transformador, ele é muito assim, valoroso e o preço é muito barato pelo que ele pode transformar as nossas vidas. E não é porque não é porque tu, e não é porque a senhorita está neste evento, mas é porque tem muita gente querendo transformar suas vidas.
Então isso me alegra muito, Matheus. Não Pense Grande, mas também a Pulse, que é uma empresa de um jovem acreditando que o nosso país pode ser diferente. Não é só levantar uma bandeira aqui e ali, A, B, C, D, que não é o nosso objetivo aqui. Mas é o quê? É o que tu fez, das 6 da manhã até o meio-dia. Do meio-dia a 1 almoçando, da 1 às 18 em outro curso trabalhando e das 19 até as 22 se capacitando. É assim que faz um país diferente. Com certeza. É assim que faz um mundo diferente. A gente quer alcançar as massas, como a nossa colega falou hoje, não, a gente não quer alcançar as massas. Vamos alcançar os miojos que estão aqui do nosso lado, né? As massinhas pequenas. E aí, junto, a gente vai evoluindo. Com Né, certeza. Letícia? Então, isso, cara, é fantástico. É Com fantástico. certeza. É fantástico. Continentes, isso não vai sair da minha cabeça. Ai, cara. Eu vou perguntar para todo mundo, você é ilha ou é continente? Viu só? Não, fantástico, fantástico. Olha que maravilha. Uma super história aí. Matheus, tu tem uma história impactante. Impactante. E eu quero que tu deixe algumas... que tu deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Para a juventude. Direto para a juventude. Se hoje um jovem de 18 anos sentasse na tua frente e te perguntasse assim, Matheus, eu tô perdido. O que eu posso fazer? Eu tenho duas mensagens assim para dizer para essa nossa juventude. A primeira é, nada é imediato na vida. E isso, a pessoa tem que parar e refletir sobre isso, porque, né, parece que tudo é imediato, mas nada é imediato. E a segunda é, nenhum dia vai ser fácil, mas todo dia vai ser possível. Então, as pessoas precisam entender isso, né? Nenhum dia vai ser fácil. Não é fácil acordar cedo e trabalhar. Não é fácil, né, eu ir treinar. Não é fácil eu me capacitar. Não é fácil eu montar uma empresa. Não é fácil eu conversar com o cliente. Não é fácil eu vender meu serviço. Não é fácil. Mas todo dia É possível. é possível. É possível. Então, as pessoas têm que entender isso, né? Eu acredito que quando a gente entender que nada é imediato e que nenhum dia vai ser fácil, mas todo dia vai ser possível, aí sim a gente vai com coragem, a gente vai fazendo o que precisa ser feito pra gente alcançar os nossos objetivos. Matheus, que... Vai vencendo o medo, Com certeza, né? com certeza. É E vai com verdade. medo E mesmo, vai com medo. porque vai existir o medo, É né? verdade. Mas a gente vai e faz o que precisa ser feito. Que mensagem impactante, Matheus. Que mensagem fantástica. Que mensagem que nos inspira. Porque, como tu claramente falou, estamos passando tempos difíceis mesmo. Letícia, qual é a mensagem que tu quer deixar nessa quinta-feira fantástica para todos aqueles que vão privilegiar o podcast? Não tenham medo, que às vezes acreditar no invisível, ele nos leva a lugares que a gente jamais pode imaginar. Excelente. E a minha, que eu quero fazer uma repetição, o único agente que pode te parar é o medo. O medo é um perigo. Então não tenha medo. Avance. O medo é o único que pode nos paralisar. Não tenha medo. Podcast, um programa que fala de histórias de sucesso. Até o próximo episódio.